Bem-vindas, bem-vindes ao JuicyCast. Esse é mais um episódio aqui no YouTube, nas plataformas de áudio, desse bate-papo descontraído com gente que tem história muito legal para contar. E eu sou Flávia Saad, head de conteúdo do Juicy Santos e co-founder também da plataforma. Estou aqui com vocês sempre nos vídeos e nos áudios do Juicy e também lá no nosso Instagram, @JuicySantos. Hoje a gente tem um programa bem especial, porque a gente vai falar de uma marca, de um período que foi crucial na nossa história, na história do Brasil, na história do mundo, e que está completando 3 anos neste mês de março de 2023. Quem está comigo é o médico infectologista Felipe Gadini. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Flávia. É um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco de como o mundo mudou nesses últimos 3 anos. O Felipe é formado aqui pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né, Felipe? Isso e também mesmo. É professor lá hoje, né? Sim, isso mesmo. Conta um pouco pra gente da sua história. Olha, eu sou santista, nasci aqui em Santos, e aí eu decidi ser médico, e aí entrei na faculdade em 2004. Inclusive, tive aula com a doutora Josepina. Também conhecida como minha mãe. Exatamente. E saí em 2009. E ano passado, eu tive a oportunidade de fazer parte do corpo docente da faculdade. E eu estou muito feliz em estar com os alunos, com os professores que foram meus professores. Uhum. E quando a gente volta para a nossa cidade, eu moro em São Paulo agora. Quando a gente volta para a nossa cidade e para a nossa faculdade, é uma coisa que faz um carinho no coração, você sabe? É um tipo de retorno, né? De give Isso, back, assim. exato. Porque você tá ajudando a formar as novas gerações de médicos, né? Isso. E nada mais será do mesmo jeito, né? Nada Você já mais. volta para um cenário em que a gente passou aí por um momento transformador pro bem e pro mal na humanidade, no Brasil e na nossa cidade também, né? Sim. Queria começar esse papo, Felipe. Queria que a gente começasse lembrando um pouco como é que era o mundo antes dessa bomba da Covid, do coronavírus, explodir. A gente já sabia que isso ia acontecer, a gente tinha a ciência, a medicina, tinha algum tipo de previsibilidade em relação, você que é infectologista, em relação às doenças infecciosas? Olha, com relação a SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19, ninguém imaginava, né, que isso ia chegar nos humanos como uma doença, né? A Covid-19, na verdade, ela estava no organismo de alguns animais silvestres. Então, a gente considera isso como uma zoonose. Ela era conhecida. Ela era conhecida, mas ela nunca tinha ido parar no nosso organismo e causando tantos prejuízos para a saúde do mundo, né? Foi uma doença que cometeu o mundo inteiro, por isso que o nome é pandemia, né? E assim, na verdade... E tinha muito tempo que isso não acontecia, né? Tinha muito tempo que isso não acontecia. Uma coisa em escala global, né? Em escala global, que acometeu o mundo inteiro, que no começo, como era uma doença nova, não tinha estudo, a gente não sabia muito bem manejar, né? E aí foi aprendendo, eu aprendo até hoje sobre a Covid-19, né? E na verdade, tem muita gente que fala assim, porque surgiu na China, na península de Wuhan, né? De 18 para 19. E... tem vários estudos dizendo que foi no mercado de animais silvestres, que eles têm essa cultura enraizada. Mas, assim, o legal de saber é que a cultura dos chineses de se alimentarem de certos tipos de animais que a gente não se alimenta é porque na década de 40, 50, a China passou por uma grave crise de fome. As pessoas não tinham o que comer. Então, elas começaram a se alimentar de coisas que não eram comuns, entendeu? Aí depois, isso tudo... E para você, eu estava até revendo, 45 milhões de chineses morreram de fome
Imagina só. Isso nos anos 40, Isso, né? 40, 50, Então, você exato. vê, é uma questão de saúde pública, mas que tem uma raiz cultural também, né? Que você... É uma raiz de um problema social Sim. e que vira uma coisa, um hábito cultural, que é consumir esses animais. Exato. E aí, aqueles mercadões lá que vendiam animais silvestres, principalmente texugos, essas coisas assim, que a gente não tá acostumado, porque não é da nossa cultura, é da cultura deles. E hoje em dia é algo como eles consideram como iguarias. Entendeu? Então, e aí nesses mercados e tal, aí tem vários estudos dizendo que através desses hábitos culturais diferentes, o vírus veio parar no ser humano. No ser humano. E é importante lembrar que também existe uma característica dos nossos tempos, que é essa facilidade da gente se deslocar entre os lugares, né? Exatamente. Da gente se locomover. Porque o vírus, ele se espalhou muito rápido por causa dessa facilidade de locomoção. Avião, aeroporto lotado. Com certeza. Navio lotado, transporte de cargas aceleradíssimo, né? Como é que foi também essa outra influência, né? Com certeza. As pessoas, né, e a transmissão da Covid-19, a gente sabe, né, que é a transmissão respiratória. Então, por exemplo, aviões, navios, essa facilidade, né, aeroportos lotados, fez as pessoas ficarem aglomeradas. E pessoas aglomeradas, como a transmissão é respiratória, facilitou. Então, provavelmente, uma pessoa que morava na China viajou para, não sei, Estados Unidos e tal, e foi passando. E, por exemplo, aqui no Brasil, uma curiosidade é que o mercado, a troca de produtos, né, em importação e exportação entre Brasil e China é muito grande. Então, ele pode ter também essa... Acelerado isso, entendeu? Então, viagens, aglomerações, é uma coisa que espalhou muitíssimo rápido. E coisas que a gente fazia, assim, muito corriqueiramente, né? Eu vou pegar um avião até ali, vou pegar um ônibus até ali, né? Você estar no transporte público coletivo, então não só público, mas coletivo, era o estopim, né? Era o cenário perfeito para que essas doenças se proliferassem. Tanto que o primeiro caso aqui que teve no Brasil foi em São Paulo, que foi um senhor, acho que de 60 e poucos anos, que veio da Itália depois de uma viagem. E você consegue lembrar, assim, o que passou pela sua cabeça quando você começou a ver esses casos, o primeiro caso e os casos estourando? Porque eu imagino que a comunidade médica estava tendo uma outra visão muito diferente da gente, que é leigo, né? Sim. Na verdade, como era uma doença nova que a gente nunca tinha estudado, não sabia como o vírus se comportava, não sabia se podia ser só uma doença leve, moderada, grave, se podia matar, essas coisas, a gente precisava começar a estudar. E a medicina baseada em evidência, a gente se pauta sempre em estudos que a gente fez e depois chega na conclusão. Olha, isso funciona, isso não funciona, entendeu? E como era uma doença nova pra gente, a gente também tava com medo, né? E aprendendo ali, estudando, tudo que saía a gente ia lendo, para tentar oferecer para a população os melhores tratamentos, as melhores medidas de prevenção. Depois a gente ficou um tempão sem vacina, e assim, a Covid-19 podia acometer alguém e ser uma doença branda, moderada, grave e levar a óbito. Então, imagina o medo, né? Eu tinha medo de pegar, de me infectar, porque eu sou médico infectologista e eu não pude parar de trabalhar. E tinha justamente essa imprevisibilidade, né? De como você... Porque a gente hoje lembrando, né? Hoje vacinado, sem máscara e tudo, a gente lembra das pessoas que se foram, né? A Covid não escolhia idade, Nada. Não escolhia classe social, não escolhia gênero, não escolhia nada, né? Nada. A gente sabe de pessoas mais velhas, sabe de pessoas mais novas, sabe de pessoas imunossuprimidas que tiveram câncer e tal, mas era muito geral, E sabe né? também, por exemplo, de pessoas rígidas, saudáveis. Fala, o cara tinha 20 e poucos anos, praticava esporte, se alimentava bem e morreu. E começava a chegar muito perto da gente, né? Muito, assim, eu acho que é muito difícil alguém que não tem um familiar
que não se foi, sabe? É muito difícil. Tipo, a minha avó foi Covid-19, entendeu? E assim, ela tinha 80 e poucos anos e tal, diabética, hipertensa, né? Com 80 e poucos anos, mas ela era super ativa, com a cabeça ótima. E aí foi rapidíssimo. E, Felipe, a comunidade médica foi muito ágil, né? A ciência foi muito ágil na questão de tentar desvendar o que era, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Como é que funcionou essa comunicação, esse intercâmbio entre o que estava acontecendo lá fora e o que os médicos aqui no Brasil sabiam? Porque a gente sabe que o Brasil foi um dos lugares em que a doença foi mais crítica, né? Até por causa de questões de má gestão da saúde pública nessa época, né? Sim. Como é que estava acontecendo essas coisas do que estava acontecendo lá fora e o que estava... qual era a nossa realidade aqui? Na verdade, assim, Flávia, aqui em outubro, até outubro de 2022, a gente teve aproximadamente 650 óbitos aqui no Brasil, né? Isso mesmo... 650 mil, né? É isso, eu falei errado. Gente, é muita gente, né? E no mundo, 6,5 milhões de pessoas morreram por conta da Covid-19, sabe? E assim, o que a gente tentava fazer, como todos os médicos, tanto do Brasil quanto do exterior, a gente não conhecia muito a doença, a gente unia forças e, né, assim, para troca de conhecimento, ciência de boa qualidade e tal. Tanto que, por exemplo, muita gente questionou a vacina, fala assim, poxa, mas vocês conseguiram fazer uma vacina em tão rápido? Tão rápido. Será que funciona? É porque, assim, na verdade, tem uma outra doença viral, a sigla é MERS, né? Que a vacina para MERS estava sendo feita e eles conseguiram usar a tecnologia desta vacina que já estava sendo feita para o coronavírus, que era algo muito urgente e deu certo, entendeu? Então... Gente, isso é o bonito da ciência, né? E deu certo. Como se eles pegassem uma equação, só trocassem uma variável e deu certo do mesmo jeito. Deu certo, graças a Deus, porque a gente precisava da vacina para ontem, né? E assim, a Anvisa tem aquela... os questionamentos das pessoas, né? Mas para aprovar uma vacina só apenas depois de 9 anos, não sei o quê. Mas a gente estava numa situação de emergência. Que foi utilizado o estudo, né, da vacina para MERS e deu certo. Então, a gente tem que... agilizou e deu certo. Salvou um monte de gente, né? Hoje em dia, a gente... por incrível que pareça, tipo, esses dias eu postei uma coisa, um vídeo sobre a vacina bivalente, que é, né, para subvariantes da Omicron que estão por aí, né, que infectam bastante. Não é tão grave, mas infecta e tal. E aí eu tava incentivando as pessoas a vacinar. E teve gente que falou, eu não confio na vacina ainda, não vou vacinar. Eu não tenho o poder de mandar em ninguém. O que eu posso fazer é sugerir, baseado em coisas que eu estudei e que eu leio, da minha especialidade. Eu não posso falar, fulana, você deve tomar vacina, vou te obrigar. Não vou obrigar ninguém. Pô, mas será que ela não consegue olhar para trás e ver o que aconteceu, né? Tantas pessoas que foram a óbito, familiares, gente querida. E com uma solução tão simples, né? Exatamente. Simples e que agora está acessível, nesse momento está acessível para nós, né? Exato. Eu acho que muito do que... pegou naquele começo, tô tentando voltar assim pro começo, né, para março de 2020, era o medo do desconhecido, né? Como que vocês natural médicos do ser humano, né? lidavam com esse medo do desconhecido? Porque ao mesmo tempo que vocês estavam tentando entender o que era aquela doença, a gente depois foi se provar que, tipo, não adiantava nada ficar lavando as coisas, higienizando e passando um monte de álcool gel e não sei o quê. Mas essa evolução foi importante, esse caminho, essa jornada da descoberta sobre os detalhamentos do vírus foi importante, né? Muito importante. E assim, da mesma maneira que as pessoas não médicas, os médicos, nós somos
ser humanos iguaizinhos, e a gente também teve medo. Eu tinha morrido de medo de me infectar, entendeu? E a gente não podia ter medo, porque se a gente tivesse medo, e a população? Ia alarmar mais ainda, né? Ia alarmar mais ainda. Então a gente tinha que estar lá para... não é para dar o exemplo, mas a gente tinha que estar lá para dar o suporte. Muitas vezes emocional também, tá? Os médicos e todos os profissionais de saúde, né? Não, porque é uma rede multidisciplinar, né? Então, médico, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem, fisioterapeutas. Fisioterapeutas trabalharam muito na pandemia. Por quê? Muito, porque eles... teve muito paciente de UTI. Lembra que teve, olha, taxa de ocupação de UTI em São Paulo, 92%, 89%. E os fisioterapeutas que trabalham em UTI com reabilitação respiratória foram essencialíssimos para a recuperação dos pacientes, entendeu? E assim, teve, depois de um tempo, teve vários estudos, porque a gente, das formas graves, não tinha remédio, né? Não tinha remédio. Assim, teve aquela grande onda de fake news, que o remédio X funcionava, toma o remédio para verme Y, que aí você se protege. Isso foi tudo desvendado com ciência, desmascarado com ciência. Mas assim, por exemplo, pacientes que ficavam graves na UTI, teve uma série de protocolos, porque a gente estava meio que desesperado para saber um remédio que podia tirar o paciente lá do fundo do poço. Né? Exatamente. Então, assim, foram tentadas vários remédios. Desde antirretrovirais, Kaletra, que é um antirretroviral que era usado para HIV há muito tempo, imunobiológicos, tocilizumab, aqueles MABs que terminam com MAB, tá? Baracitinib... só que, na verdade, então era tudo em protocolo de pesquisa. Porque, de teste, né? Muito tentativa e erro, né? Isso, porque a gente não tinha experiência com o que dá. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu que os glicocorticoides intravenosos para pacientes moderados a graves funcionavam bem, ajudavam a tirar o paciente lá do estado crítico. Ou seja, a mesma lógica da vacina, era algo que já existia, mas que acabou sendo adaptado para aquele momento emergencial, né? Exatamente. E aí, tinha muita gente que tinha Covid leve, tomava um monte de corticoide em casa, e corticoide, assim, em situações de Covid leve, vai abaixar a sua imunidade, pode piorar, entendeu? Então, era algo bem específico para os graves, e que foi muita gente que ficou grave, muita. UTIs lotadas, enfermarias lotadas, hospital de campanha, porque não tinha onde colocar. Nossa, quando a gente lembra disso, e foi só há 3 anos, 3 anos atrás, né? Para você, Felipe, qual que foi, assim, o ponto mais crítico dessa situação da pandemia? Quando que foi a época que você falou assim, nossa, tá muito difícil, assim? Olha, quando chega uma doença nova, né? Chegou o primeiro caso lá, a gente fala, será que vai ser tão grave assim? Será que a gente não vai conseguir arrumar Porque a humanidade passou por isso, um remédio né? rápido? Só que aí não vinha, aí não conseguia fazer vacina, porque demora, né? Não foi 9 anos, a gente aproveitou a outra, que deu certo, mas a gente ficou 2 anos, né? Com medo. E dava remédio, não funcionava, a pessoa morrendo. E aí, quando eu vi essa situação de tudo lotado, e você, tipo, com medo de ficar doente e não ter vaga no hospital, seja no SUS, seja no particular, não tinha vaga em lugar nenhum, né? Então, quando eu vi isso acontecendo no mundo inteiro, eu falei, a gente é muito mais frágil do que a gente pensa. Porque a gente acha que nós somos super-homens, super-heroínas, enfim. E a gente não é. Olha como um vírus pode fazer isso que fez com a gente. Mas também, em contrapartida, fez a gente repensar um monte de coisa. Fez a gente... por exemplo, coisas que não existiam, tipo a telemedicina que não existia, que
era possível, né? Agora é possível. O teletrabalho, né? O teletrabalho, office, né? Os escritórios né? O home office, isso mesmo. E o trabalho com a internet, né? Com a informação de qualidade. Eu tava lendo que o número de pessoas que estão fazendo terapia aumentou muito. Primeiro, porque, lógico, aumentou a demanda, porque as pessoas, né, tiveram muitos problemas de saúde mental por causa da pandemia. Com certeza. Mas o processo terapêutico, né, a psicanálise e tal, conseguiu chegar em mais gente por causa da tecnologia. Porque você consegue fazer agora online, você não precisa se deslocar. Né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu faço a minha psicoterapia uma vez por semana. Eu vou falar algumas coisas minhas, mas eu não tenho vergonha de falar, não. E eu não conheço minha terapeuta ao vivo. Eu faço só online e funciona. Eu fiquei sem conhecer a minha também por 1 ano, assim, pessoalmente, né? A gente... Qualquer dia eu falei que eu quero ir lá pra dar um abraço nela. Mas isso é um negócio legal, porque torna mais acessível, né? Claro. Você pode parar o que você tá fazendo, não precisa se deslocar. Sim. É uma área, assim, que teve uma evolução, né? Sim. Inclusive uma valorização também, né? Com certeza. Nossa, o desalinho da saúde mental durante a pandemia acometeu muita gente. Então, depressão, ansiedade, abuso de substâncias, etilismo, que é o álcool. Então, eu conheço muita gente, ou muitos pacientes, enfim, que tiveram muitos problemas com isso. Ou seja, o vírus é a doença, mas existem muitas coisas decorrentes, né? Muitas coisas associadas. E assim, tem a parte também de pessoas que se infectaram, não foi tão grave, ficaram bem, mas aí tiveram alguns sintomas que demoram para ir embora. Teve gente que tem artralgia, que é dor nas articulações. Teve gente que ficou com a memória pior. Então, assim, a Covid-19 a gente está aprendendo ainda muito sobre. Eu conversei com uma cardiologista colega esses dias, ela falou o que teve de gente que começou a ter diagnóstico de pressão alta e disfunção ventricular por conta da Covid-19, não é brincadeira. Então, assim, a Covid-19... E o que é essa disfunção ventricular? O ventrículo é uma... só pra gente relembrar, o coração tem 4 câmaras, 4 espacinhos que o sangue bombeia, né? Vai pra artéria, aí volta pela veia e tal, e distribui o sangue pelo corpo. E o ventrículo, ele contrai e distribui o sangue. Então, se ele não está contraindo muito bem, pode dar repercussão clínica. Entendeu? Então, a gente nem sabe ainda quais vão ser as consequências do que aconteceu desde 2020. A gente está aprendendo as consequências, que são muitas. Não é só um quadro respiratório, que pode ser brando, moderado ou grave. Pode ter uma série de sequelas neurológica, psiquiátrica, reumatológica, na faculdade. Talvez até reprodutiva, a gente não sabe. Exatamente. Né? O professor Alambert, que é o nosso chefe lá da cadeira, da clínica médica lá, vou fazer propaganda, da nossa faculdade, ele falou ele é reumatologista, ele falou o que ele viu de paciente com lúpus reativando depois da Covid não é brincadeira. E olha, eram pacientes que estavam em remissão, tratando bonitinho, e reativou tudo. Então, olha como esse vírus pode ser muito, muito... A gente não sabe, né, das consequências para doenças oncológicas, doenças reprodutivas, a saúde da mulher. Eu lembro que na pandemia, e eu cheguei a conversar com várias amigas, né, o meu ciclo menstrual ficou absolutamente louco, né? Tipo, ela mexeu, o isolamento, o estresse, tudo isso... mexeu no meu organismo, né? Mexeu no meu sistema reprodutor. E a gente não sabe como vão ser também essas crianças, né? Como vão ser esses novos bebês, A gente não sabe nada, Se né? vai ter problema lá
na mitose lá do óvulo com o espermatozoide, se o vírus vai interferir ali. Então, são várias coisas... Dúvidas. Que a ciência vai fazer trabalho, vai fazer estudo. E essa doença, a gente precisa aprender muito sobre ela ainda. E eu acho interessante o que você falou, né? Você falou, eu tava conversando com uma amiga, com uma colega cardiologista. Mais do que nunca, a ciência e a medicina e as profissões ligadas à saúde... precisam ter esse intercâmbio e trabalhar juntas e unidas, né? Com certeza. Pra desvendar esse mistério, né? Não, exato. E, por exemplo, o Felipe é infectologista, sabe tudo de Covid. Não sei tudo de Covid. Aí eu aprendo coisas sobre Covid com o cardiologista, com reumatologista, com os psicólogos, né? Com os psiquiatras. Com os fisioterapeutas. Com os fisioterapeutas, exatamente. Entendeu? Ou, às vezes, uma pessoa que teve Covid e me conta a experiência dela. Então, não é só com um profissional de saúde. São pessoas sérias envolvidas, digamos. É legal ver essa postura do Felipe, né? Porque... E ele faz uns vídeos muito legais no Instagram dele, porque é uma nova visão da medicina, né? A gente precisa dessa visão empática e dessa visão... multidisciplinar. Importantíssimo. Até porque, diante desses desafios que a gente viu a história sendo reescrita na nossa frente, Sim. por causa dessa doença, né? Sim. E muita gente da medicina e da saúde das antigas, mesmo essas pessoas, Felipe, elas estavam com dificuldade em aceitar o que estava acontecendo. Muito. Em acreditar no que estava acontecendo. Impressionante. Eu acho que essa questão da desinformação foi um ponto muito crítico, né, também na pandemia. Esse negócio da desinformação, das fake news, isso é uma indústria. Isso é uma indústria que dá dinheiro para pessoas mal intencionadas para desinformar a população. E isso traz problemas seríssimos para a saúde física, saúde mental. Aí a pessoa viu que a vacina dá autismo, a vacina dá isso, dá miocardite, a vacina... Cara, um monte de mentira que a pessoa fala, não quero vacina, eu vou ficar com isso. Eu li não sei aonde, entendeu? Então, assim... Parece um retrocesso, né? Não, foi uma coisa assim... acho que está melhorando, e se Deus quiser vai melhorar cada vez mais. E as pessoas, é que antes elas não tinham noção que as fake news podiam manejar e manobrar as massas com uma forma tão forte, né? E aí eu acho que as pessoas hoje em dia estão isso aqui é verdade ou é fake? Deixa eu ver. Estão contestando mais, Contestando mais. Porque as pessoas têm que ser... Não tem que, né? Isso é algo individual. Mas, assim, contesta, questiona, vai atrás. Não acredita em tudo de informação de qualidade, né? Exatamente. A gente sofreu muito no Juice, assim, essa questão, porque a gente sempre ia atrás das informações confiáveis para replicar, para multiplicar... E também para não criar um alarme desnecessário, um pânico desnecessário, porque a gente já estava estressado, já estava vivendo uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Mas isso também foi um peso para nós da comunicação, né? Eu acho que uma consequência que a gente está vivendo nesses tempos é essa descrença na ciência e a volta de outras doenças, né, Felipe? Tem Sim. coisas que estão voltando justamente por as pessoas não acreditarem na vacina ou na ciência, né? Flávia, é uma coisa... o Brasil, ele era um dos exemplos do mundo com relação à vacinação. Pra você ter uma ideia, a cobertura para poliomielite... Aquela doença que deixa a criança com distúrbio neurológico, de marcha, né? Que fica com aquela marcha em tesoura, que a gente chama. Pô, imagina você não conseguir caminhar a vida inteira porque o seu pai ou sua mãe não quiseram te dar gotinha. Essa é uma doença antiquíssima, né? Que não quiseram te dar uma gotinha porque viram no WhatsApp que dá sei lá o quê. Sabe? E como tá a situação de poliomielite, de sarampo hoje? Sarampo, né? Voltou. Teve vários casos ano passado. Era uma doença erradicada no Brasil. Gente, era uma doença erradicada, não existia mais.
Existia, eu Tem lembro que vários aí a agora. gente precisava, né? Minha mãe que conta, né? Eu tenho 41 anos. A minha mãe conta que já na época que eu comecei a frequentar a escola, nos anos 80, a gente tinha que levar a carteirinha de vacinação, Era né? obrigatório Pra se matricular na escola. para se matricular na escola. Parece que agora tá voltando a ser obrigatório. E hoje, arrumei briga na escola da minha filha porque eles não exigiram dos alunos, eles exigiram dos professores, mas não dos alunos que eles apresentassem a carteirinha. Então, você não sabia, eu não sabia se a minha filha estava na sala com crianças que tinham se vacinado ou não, sendo que as crianças foram muito prejudicadas na fila da vacina, né? Porque quando chegou a vez delas, já estava faltando, né? Foi bem no fim do ano e Teve tava muitos faltando. pais que também que não acreditavam muito e não vacinaram as crianças. Não só para Covid, mas para outras Para coisas, as outras coisas também. Então, assim, a vacinação é uma coisa tão simples, mas tão importante para proteger a nossa população de doenças que nem existiam mais, estão voltando, sabe? Tudo isso por conta de fake news. Você falou que, né, durante a pandemia, aqui a empresa e tal, vocês iam com muito cuidado, sempre atrás de informação de qualidade. E assim, não foram só os profissionais da saúde que seguraram o rojão, digamos assim. Os profissionais do jornalismo sério foram muito importantes também. Porque vocês falavam, vocês ficavam repetindo. E tinha que repetir a informação boa, né? Para conseguir desmentir a informação ruim. Uhum. Então, assim, o jornalismo... lá, todo dia no jornal, morreram tantas pessoas, a média móvel e tal. Tinha que ter... Tinha que ter. Entendeu? E mais ainda, a gente tentava, e eu sei que não só a gente, mas a mídia como um todo, estava tentando também humanizar e personificar. Porque essas pessoas não eram só números, né? Não! Elas eram mãe de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, marido, mulher de alguém, né? Exatamente. E a gente começou, acho que a ficar meio... num certo ponto, eu me lembro mais ou menos em maio, junho de 2021... que tava no auge, assim, tava morrendo 3 mil pessoas por dia, 4 mil por dia. Não tinha vaga. Não tinha vaga, Santos tava um caos. A gente começa a ficar desensibilizado, né? Aí você fala assim, no outro dia só morreu 1.000. Nossa, só morreu 1.000, né? Só morreu 1.000. Assim, né? Mas a gente começou a ficar desensibilizado como sociedade, né? E isso é terrível, né? Porque a gente perder esse sentimento de empatia, né? Aí a gente vira... De solidariedade, né? De compaixão. Se a gente perder essas coisas, a gente vira, sei lá, um objeto inanimado. Um objeto... não é nem um bicho, é um objeto inanimado. Uma coisa interessante que o Felipe falou foi essa questão da gente tomar a vacina e da gente tomar as medidas de precaução, não como uma forma só da gente se proteger, mas da gente proteger todo mundo, né? Também. O outro, a nossa cidade, a nossa sociedade, né? Sim. Me conta um pouco sobre como esse comportamento de você ter esse senso de coletivo, como que influenciou nessa questão da Covid desde o começo, né? Porque eu lembro que era muito importante a gente passar que as pessoas deveriam ter esse senso de dever cívico, né? De Sim. ficar em casa, de usar a máscara, Sim. né? Então... E depois de tomar a vacina, né? Exato. Porque com a vacina, com a máscara, com a vacina, com as medidas de prevenção, você não estava só se protegendo, mas sim protegendo todo mundo ao seu redor, né? Flávia, essa é uma questão meio complicada, porque, assim, infelizmente, não são todas as pessoas que dão valor ao coletivo. Uhum. Ao senso de coletividade, de se preocupar com o outro. Não, eu tô tossindo com catarro e uma febrinha. Pô, hoje em dia, eu não vou trabalhar, entendeu? E assim, tô começando a ficar estranho. A máscara, em muito lugar, não é mais obrigatório e tal. Mas, por exemplo, tô com a garganta arranhando. Põe a máscara, sabe? Os orientais, os japoneses, eles usam máscara há milênios. E assim, se ele tá com sintomas, ele põe a máscara para proteger o outro. E respeita o outro, né? E respeita o outro. Então a gente tem que pegar essas
esses hábitos que a gente enxerga no mundo e tentar somar na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Pô, porque... Pô, eu tô doente, mas não vou deixar o outro doente. Eu vou me sentir mal, não sei. Eu penso assim, entendeu? Mas tem muita gente que não tá nem aí, é egoísta, sabe? Tipo, eu não vou vacinar, mas... Aí você vira e fala, pô, mas se você vacinar, você vai se proteger e pode causar uma... Como é que funciona essa questão da imunidade coletiva depois que você vacina uma grande parte da população? Porque, em poucas palavras, o vírus começa a circular menos. Começa a circular menos porque as pessoas se infectam menos e... Estão mais fortes. E transmitem menos, exatamente. Lembrando que a vacina para Covid, ela não... evita que você tenha Covid. Ela vai evitar que você tenha formas graves, né? E se você vacinou 1, 2, 3, 4 vezes, quanto mais você vacina, a chance de você pegar diminui muito. E se você pegar, você vai pegar como se fosse um resfriado comum. E aí, mesmo assim, você fica em casa, se for sair na padaria, põe a máscara para pensar no outro, que às vezes não vacinou. Entendeu? E como é que tá o presente da Covid, né? A gente sabe que agora, né, a maior parte da população brasileira tá vacinada com pelo menos 2 doses, mas o ideal era que a gente tivesse 4 doses para cada, né? Mas agora a gente tem essa perspectiva da vacina bivalente. Explica pra gente o que é essa vacina e por que ela é tão importante. A vacina bivalente da Pfizer, ela chegou no Brasil há pouco tempo. E ela protege contra 2 subvariantes da Omicron, né? Que o vírus, ele vai criando mecanismos de ludibriar o que está fazendo ele morrer, né? Então... Ele vai evoluindo, né? Isso, exatamente. Ele vai evoluindo. E aí, essas variantes da Omicron, as vacinas que a gente tem, elas protegem, mas não protegem tanto para essas subvariantes. Então, chegou a vacina bivalente para proteger a gente ainda mais dessas subvariantes que as outras não protegem tanto. Protegem, mas não protegem tanto. E uma coisa interessante de dizer é que a vacina bivalente, ela serve como reforço. Tipo, eu tomei 1 dose só, depois desencanei porque vi lá uma fake news e não quis mais. Mas agora eu quero tomar bivalente. Vai poder? Não. Você tem que estar completo. Completo. Então, se você não tomou, já vai atualizar o calendário, né? Isso. E é muito interessante que a vacina é como se fosse um seguro de vida, né? Total. Você torce pra não precisar, mas você tem que tomar, né? É isso. Cara, não custa nada, entendeu? O que vai te custar é, tipo, talvez um braço dolorido um dia, uma febrinha baixinha um dia, para você ficar protegido de uma doença que pode ser muito grave. As pessoas falam, mas eu não vou tomar a X ou a Y porque dá trombose, porque dá miocardite, porque dá Guillain-Barré. A chance de dar trombose e miocardite, por exemplo, pela Covid é muito maior do que pela vacina. É matemática, É matemática. Faça uma conta, entendeu? Né? Então, assim, você vai deixar de tomar a vacina porque pode dar miocardite. Uma chance em 1 milhão. Mano, tomar a vacina, né? Eu ouvi muita gente falando e muita gente que ficou brigando por vacina. Pô, o governo não compra vacina, não sei o quê. Que aí chega, tomou 2 doses e aí falou... não quero tomar, vou viajar... Não quero ter efeito colateral. Eu tenho uma festa semana que vem. Gente, eu ouvi isso. Não. Tem uma festa, não vou tomar pra não ter febre, pra não ter reação à vacina. E reação vacinal, no máximo 2 dias. E aí a sua festa daqui a uma semana... Toma logo, Toma né, gente? logo e vai pra festa. É muito importante protegido. A gente... e protegendo os outros que estão na festa também, Exato. né? É importante lembrar, então, que se você precisa atualizar o seu calendário vacinal, procura a UBS, procura o posto de saúde do seu bairro, porque esse também é um trabalho feito... na rua, no bairro, né? Feito localmente, né? Sim. É um vírus global, só que essa proteção, essa informação, essa iniciativa, ela começa no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, Tá né? super disponível. Na minha casa tem 2 UBS, um pertinho.
sempre vai ter uma UBS perto da onde for, da onde você morar, e não custa nada, vai, faz, e aí você fica tranquilo. Seguro de vida, gente, a vacina. Exato. E como é que... A gente falou um pouco do presente, né, da Covid, hoje a gente tá aí numa situação até mais confortável, né? E é interessante lembrar que a medicina tem essa característica de ter grandes evoluções e grandes inovações em períodos de crise, né? A gente lembra de... A minha mãe sempre conta a história... Isso aí é pra vida, Pra vida, né? Minha mãe sempre conta a história de como a transfusão de sangue teve uma evolução gigante a partir da Primeira Guerra Mundial, quando você teve essa problemática que os soldados precisavam receber as transfusões e as coisas eram transportadas em vidro. E aí começaram a ter materiais alternativos para você poder transportar as bolsas de sangue, né? Sim, olha que louco. Então, as guerras, as pandemias, elas mudam a história da humanidade, né? E você acha que vai ter que há esse senso de inovação, tipo, a medicina, a ciência, ela cresce, ela dá um boost, assim, quando acontece algo assim? Eu acho, porque a gente vê, a gente enxergou o quão vulnerável nós somos, todos, os seres humanos todos, né? E aí a gente conseguiu sair de uma situação de saúde pública mundial, né? De uma pandemia, estamos quase saindo, acredito eu. E as pessoas, eu penso assim, as pessoas inteligentes, elas passam por dificuldades, elas aprendem. E elas falam, opa, não vou fazer isso aqui. E, com certeza, o modo de atender o paciente vai melhorar cada vez mais. A conversa, o jeito que você conversa com as pessoas tem que ser mais sensível, você tem que... Cara, para você ser um profissional de saúde, se você não é uma pessoa empática, não tem compaixão, você está na profissão errada, eu acho, sabe? Você tem que... E as pessoas sofreram muito, então, assim, tudo bem, várias pessoas sobreviveram, várias pessoas passaram por quadros graves, várias pessoas tiveram formas brandas, teve gente que não teve, enfim. Mas o isolamento, a nova forma de viver que foi imposta do dia para a noite, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, vai fazer com que a gente evolua, acho que, para enfrentar outras dificuldades. Porque a gente está vulnerável a ter outra pandemia? Pode ter. Entendeu? Então, eu acho que... eu tenho 37 anos, foi a primeira vez que eu vivi algo tão difícil. Mas, sei lá, se eu não tiver 50, será que não vai surgir um outro vírus? Eu acho que a gente pode esperar de tudo agora, né? A gente não sabia o que ia acontecer e foi aprendendo a lidar com o trem andando, né? Justamente isso. Foi isso, né, que aconteceu. E é isso, teve essa evolução, né, da ciência médica, da ciência da fisioterapia, de tantas coisas, da comunicação. Né? Da comunicação. E é muito engraçado que isso influenciou até mesmo na cultura pop. Agora a gente começa a ver filmes que já inserem a Covid, séries que já inserem a pandemia como algo que aconteceu na vida, né? Sim. Como se fosse uma guerra, uma Segunda Guerra, uma guerra do Vietnã. A gente começa a ver isso nos filmes, nas músicas. As músicas falam... Às vezes mencionam a Covid, né? Mencionam a doença, mencionam a pandemia. Ela passou a ser uma parte fundamental e inevitável da nossa vida, né? Sim, foi um perrengue, mas a vida não é Estamos só... aqui, né? E você acha que a ciência vai descobrir, tá mais perto coisa? de descobrir, por exemplo, por que algumas pessoas não pegam? Vai descobrir, mas vai demorar um pouco. Eu acho que tem a ver com a resposta inflamatória da pessoa, tem a ver com, sei lá, a proteína spike do vírus não é compatível lá com o gene X da célula da orofaringe. É uma coisa muito específica. Complicado. Exato, Vai demorar. Mas vai ter, a Covid-19 vai ser, já está sendo...
ela precisa ser muito estudada para a gente aprender muito mais. Porque a gente acha que já sabe tudo sobre ela, mas não sabe. A gente conseguiu sair do modo emergência, mas a gente precisa saber como que a Covid-19 acomete o ser humano como um todo. Uhum. É um olhar mais, como você falou, multidisciplinar e mais até holístico, né? De todos os lados, Sim. de ver como que isso vai impactar. Como que isso impacta as nossas crianças, né, Felipe? Sim. Que, por exemplo, Que ficaram trancadinhas em casa, e aí foram pro colégio, tiveram dificuldade de sociabilizar. Eu conheço uma mãe cujo filho teve agora, há alguns meses, a primeira festa de aniversário da vida dele. Tadinho, de 4 anos, 3? Sim. Olha. Nunca tinha tido uma festa de aniversário, né? Que seja um bolinho, né? Nunca teve. Com os nunca amigos. teve. Na época que você começa a socializar as crianças, ir em parquinho, ir na praia, essas crianças não tiveram esse acesso, né? Uhum. E a gente não sabe nem como vão ser as consequências disso, né? E o tanto que quando as crianças que nasceram no começo da pandemia foram obrigados a ficar em casa, e depois que elas começaram a poder sair e tal, tudo com mascarinha, o tanto que elas não tinham resposta imunológica, porque elas nunca tinham tido contato com nada. E elas ficaram muito doentes. Como com é que é tudo. isso? Porque assim, quando a gente entra em contato com antígeno de alguma bactéria, vírus, enfim, a gente às vezes fica doente e em muitas patologias o nosso corpo aprende que aquele antígeno, aquele pedacinho lá do vírus, enfim, aquilo lá faz mal. Então, a gente faz um anticorpo. Então, a gente fica meio protegido, sabe? E as crianças, elas não tinham anticorpo para nada. Elas estavam criadas dentro de uma bolha. Exato, exatamente. Então, foi uma coisa ruim para a saúde mental da criança, porque as pessoas não falam, mas a criança tem saúde mental e é muito importante. Sim. Porque se estraga, né? A saúde mental da criança, aí pode ficar pro resto da vida se ela não desconstruir, se ela não tratar, enfim. E fora que afeta a família toda, né? Afeta a família toda. Então, assim, para a saúde física e mental das crianças foi péssimo. Então, assim, não foram só os adultos, entendeu? Foram as crianças, os profissionais de saúde que ficaram estafados, um monte afastado por, sei lá, depressão, burnout, enfim. E a educação também foi algo que ficou comprometida, né? Muito. Porque, por exemplo, o Felipe é professor na faculdade de medicina, né? Como é que você pega agora uma nova geração de futuros médicos que já, que meio que era adolescente e agora tá entrando na faculdade... nesse mundo totalmente novo? Qual que é a visão que eles têm? Olha, eles tiveram por 2, 3 anos, né, aula à distância, na EAD. E eles, quando eles voltaram pra gente, a gente viu como eles tinham dificuldade de fazer uma prova escrita. Porque, querendo ou não, o EAD, tipo, você pode abrir uma outra aba lá e falar com o professor e... fazer outra coisa. A prova online. E aí você tá lá com a resposta na mão, mas você não entendeu nada, entendeu? E aí, no ao vivo, é muito melhor, porque aí você incentiva o aluno, você pergunta, se ele não sabe, você corrige com educação. Aquela coisa de professor bravo, não sei o quê, isso hoje em dia... E acho que muda também a mentalidade, né? Porque depois de ter visto isso acontecendo, talvez exista um senso maior de responsabilidade, né? Exato. Então, assim, eles viram que eles tiveram que ficar em casa. Obviamente, eles não gostaram fazer um curso qualquer que seja, ao vivo, presencial, olhando na cara do professor, tirando a dúvida com o professor lá, né? Participando, aula prática. Isso é muito melhor. E eles viram que eles foram privados disso, e agora que eles estão voltando, eles demoraram um pouquinho para acostumar, começaram a ir mal nas provas, não sei o quê, mas agora já melhoraram. Gente, é uma nova geração de profissionais de saúde que também vem com essa... com esse... talvez um peso, né? De uma falar, bagagem, uma bagagem que foi difícil para todo mundo, né? E sabendo que vão ter que lidar com isso, que são os próximos, né? A próxima geração
que vai ter que lidar com isso, que vai ter que liderar as pesquisas, né? Como a gente estava falando. A gente conhece só isso aqui, e aí tem muita coisa a mais para pesquisar. E você sabe, Flávia, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha muito pouco contato com essa geração 20 e pouquinhos, né? Uhum. Eu tinha mais contato com a minha geração 35 mais, 40. E eu tô achando, mesmo eles terem passado por tudo isso que a gente também passou, eu tô achando essa geração com uma cabeça legal pra caramba. Eles são mais leves, eles têm menos preconceito. Eu acho que os pais mais jovens, eles ensinaram coisas importantes para essa geração. Então, eu acho que eles... podemos ter médicos bem formados e muito... Mais humanos. Mais empáticos, mais humildes. Mais humildes, menos preconceituosos com qualquer coisa. Então, eu vejo essa galerinha aí com um potencial legal. Gente, esse papo foi muito legal. Pena que vai terminar, porque a gente tá falando aí de ter presenciado a história acontecendo, né? Sim. Felipe Galdini é médico, ele tá aqui comigo, ele é infectologista, veio aqui no Juicy Hub, que é onde fica o estúdio do JuicyCast, para compartilhar o conhecimento, a experiência dele e principalmente a vivência dele nesses 3 anos de pandemia. Quero agradecer muito ao Felipe. Sigam ele nas redes sociais. Passa o seu recado aí, Felipe. O Felipe faz vídeos incríveis e, principalmente, cheios de informação correta e confiável nas redes sociais. Eu adoro. Olha, Flávia, muito obrigado por esse convite. O nosso papo foi super legal. Fiquei super à vontade. Você fez perguntas muito importantes. E aí eu vou falar com a galera ali, né? Pode falar. O meu Instagram é @prof, P-R-O-F. Aí... Felipe, com 2 L's. Por que 2 L's? Porque minha mãe quis. Gaddini, Gaddini. Só me seguir lá, tem bastante informação sobre saúde pública. Tem até memes pra gente dar risada. Porque, afinal de contas, a gente precisa dar risada até das desgraças, né? Sim. Queria agradecer também ao Gustavo Nascimento, que operou áudio e vídeo hoje aqui no JuicyCast, ao Juicy Hub, que é a nossa casa, né? Um lugar incrível para você contar suas histórias. Você pode trazer o seu projeto de áudio e vídeo para cá. E, claro, não posso terminar esse podcast sem agradecer o Litoral Plaza, que viabiliza os nossos conteúdos e ajuda a gente a encontrar essas histórias importantes a serem contadas, essas histórias que estão registradas, algo que aconteceu aí nos últimos anos e agora está registrado, eternizado aqui no JuicyCast, graças ao apoio do Litoral Plaza. Muito obrigada e até o próximo JuicyCast.